Olá, meus amigos e irmãos, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vocês. Eu sou o pastor Elias Soares, estou passando aqui para a gravação de mais um vídeo para o canal PR Elias Soares Oficial. Bom, no vídeo de hoje eu quero aqui procurar dar uma resposta para um irmão que entrou em contato conosco pelo WhatsApp. Trata-se do Murilo Alencar. O Murilo Alencar, ele é lá do Nordeste, pelo DDD que eu observei, o DDD 87. E o Murilo dirigiu-nos a seguinte pergunta. Pastor Elias, no Antigo Testamento, havia obra regeneradora do Espírito Santo? Se havia, gostaria que o Senhor fundamentasse a sua argumentação. Bom, antes de nós podermos responder a essa pergunta do Murilo Alencar, eu quero convidá-los para que possamos fazer aqui uma oração a Deus, a fim de que Ele venha nos dar graça e nos capacitar. Senhor nosso Deus e nosso Pai que está nos céus, mais uma vez queremos te louvar, glorificar e bendizer pela tua graça, fidelidade, amor e misericórdia. Continue nos abençoar, capacitando-nos, ó Deus, para poder refletirmos sobre a tua palavra. Eu preciso da capacitação divina. Abençoa o teu povo que também estará assistindo a este vídeo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom, vamos lá. Murilo, talvez eu vou aqui até chover no molhado, porque pela pergunta que você fez, você não demonstrou ter ignorância acerca da pergunta, até porque você disse que não acredita que no Antigo Testamento havia uma obra regeneradora do Espírito Santo, pelo fato de você ver isso apenas no Novo Testamento. Mas é fato que, apesar de toda esta verdade apresentada, que o Espírito Santo, ele é onipresente, faz parte da Trindade, e ele agia no Antigo Testamento. A primeira ocorrência da ação capacitadora, poderosa, melhor, do Espírito Santo, está em Gênesis capítulo 1, versículo 2, onde diz que o Espírito de Deus pairava, se movia sobre a face das águas. Depois nós vamos encontrar outras atividades do Espírito Santo, mas em especial ali em Êxodo capítulo de número 31. Lá em Êxodo 31, nós vamos nos deparar com um texto que diz respeito a Bezalel ou Bezaleel. Aqui diz o seguinte: depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: eis que eu tenho chamado por nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. E o enchi do Espírito de Deus, de sabedoria e de entendimento e de ciência em todo o artifício, para inventar invenções e trabalhar em ouro e em prata e em cobre, e em lavramento de pedras para engastar, e em artifício de madeira para trabalhar em todo o lavor. Então perceba que aqui o Senhor mostrou para Moisés toda a planta do tabernáculo lá no Monte Sinai. E quando ele desce, o Senhor diz para Moisés: eu chamei por nome a Bezalel e o enchi do Espírito para ele executar essa obra. E a obra foi executada com tal perfeição que posteriormente Moisés, ele fez aquilo que nós chamamos de controle de qualidade, né? E no controle de qualidade a obra passou como exatamente aquilo que Deus havia revelado para Moisés ali no Monte Sinai. Bom, além disso, nós vamos ver a ação do Espírito Santo ali em Eldade, Medade, quando Moisés acha pesado o seu cargo, Moisés ora ao Senhor e ele fala: olha, separa aqui 70 anciãos do povo que eu vou tirar do Espírito que está em você e colocar neles. Então veja que o Senhor tirou e colocou naqueles 70 e eles foram capacitados para ajudar a Moisés. E lá no arraial houve aquele grande avivamento. Depois nós vemos outras passagens bíblicas do Espírito Santo, mas é interessante notar uma coisa, que o Espírito Santo, ele agia em pessoas separadas por Deus para um ministério, para um ofício. Então, o Espírito Santo agia, não era
em todas as pessoas, mas em pessoas especiais. Especiais, digo, pessoas que foram escolhidas por Deus para alguma obra, alguma atividade especial. Como no caso desses que eu tenho aqui apresentado. Fora esses, o Espírito Santo agia em reis, profetas e sacerdotes. E como rei, nós sabemos, por exemplo, no caso de Saul, de Davi e de outros grandes homens de Deus. Então nós vemos a ação do Espírito. Mas a pergunta dele não é se havia ação do Espírito ou se o Espírito Santo já agia no Antigo Testamento, mas sim se no Antigo Testamento havia uma obra regeneradora do Espírito Santo. Com essas palavras explicitamente nós não temos, Murilo, e aí eu tenho que fazer coro com você, porque eu não tenho um texto para fundamentar a minha resposta no caso de afirmativa, dizendo que havia uma obra regeneradora do Espírito Santo, porque eu não tenho esse texto. Então eu irei trabalhar no silêncio das Escrituras. Mas é aquilo, né? Ausência de evidência não é evidência de ausência. Não significa que pelo menos uma ou outra pessoa o Espírito Santo não agiu na vida delas. Por exemplo, nós temos aqui em 1 Samuel, capítulo de número 10, naquele episódio onde Saul está procurando as jumentas, se eu não me engano, do seu pai. E aí Deus revela tudo para o profeta Samuel. E no final ele é separado, ele é apontado como o primeiro rei de Israel, escolhido pelo próprio Deus, diferente do que propagam por aí, que Davi foi escolhido por Deus, mas Saul foi escolhido pelos homens. Não, ele também foi escolhido por Deus. E olha aqui que interessante, no capítulo 10 de 1 Samuel, está escrito assim: então tomou Saul um vaso de azeite e lhe o derramou sobre a cabeça, e o beijou e disse: porventura que não tem ungido o Senhor por capitão sobre a sua herdade? E aí, o que me chama a atenção é o versículo de número 6. O que é dito aqui? E o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás com eles, e te mudarás em outro homem. E há de ser que, quando esses sinais te vierem, faze o que achar a tua mão, porque Deus é contigo. É o que eu tenho mais próximo disso, mas é perceptível aqui que Saul não era um perdido, ele era um salvo, mas alguém que foi alcançado pela graça de Deus para ser o primeiro líder de Israel, para ser um rei de Israel. E aqui nós temos uma capacitação sobrenatural do Espírito, trazendo Saul para esse campo de ação, que iria governar agora no poder do Espírito. O mesmo ocorre com Davi. Inclusive Davi, depois que ele pecou, o que ele diz? Não retires de mim o teu Santo Espírito. Agora, quando se trata de obra regeneradora, nós não temos. Sabemos que a salvação sempre foi pela graça. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, a salvação é pela graça e o meio, a fé. Basta nós compulsarmos a página de Hebreus, capítulo 11, que é descrita como a galeria dos heróis da fé. Portanto, ali estão as pessoas desde Abel, olha só, em Hebreus capítulo 11, versículo 4. Depois você tem Enoque, que subiu aos céus, que foi elevado ao céu por Deus para não provar a morte. Depois você tem tantos outros homens de Deus que estão elencados ali naquela galeria e que foram salvos pela fé, justificados pela fé. Mas e esta ação do Espírito Santo na regeneração? Nem mesmo os discípulos, os apóstolos experimentaram. É interessante que no capítulo 20, versículo 22 do Evangelho segundo escreveu João, nós temos ali os apóstolos recebendo um sopro de Jesus como uma mostra grátis daquilo que haveria de acontecer no dia de Pentecostes. Mas o texto para o qual eu quero chamar a atenção de vocês está aqui em João capítulo 16, nas palavras do Senhor Jesus, nas últimas instruções, quando ele diz o seguinte: todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviar-vos-ei. Para quê? E quando ele vier, é fato que ele ainda não estava na sua plenitude aqui agindo. Havia um Consolador que é Cristo.
ele ia ascender aos céus e enviaria o Consolador, o Espírito Santo. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então essa obra regeneradora do Espírito Santo viria posteriormente. E é ele o responsável para introduzir aquele que nasce de novo no corpo de Cristo. A pessoa recebeu a palavra, creu pela graça, por meio da fé, ele nasceu de novo. Houve uma obra da regeneração, da conversão, tá? E ele é inserido no corpo de Cristo, de acordo com o que está escrito em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13. Então essa obra regeneradora do Espírito Santo, ela veio depois da ascensão do Senhor Jesus Cristo. E aí ele diz, do pecado porque não crê em mim. Da justiça porque vou para meu Pai e não me vereis mais. E do juízo porque já o príncipe deste mundo está julgado. Portanto, Murilo Alencar, a minha resposta é igual à sua. Não tenho aqui nenhuma novidade para te apresentar, senão esta que nós acabamos de apresentar aqui neste argumento, tá bom? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a cada um dos irmãos que estão aqui na sintonia e assistindo a esse vídeo. Pai Santo, queremos te louvar, glorificar e bendizer, porque o Senhor é bom e a sua benignidade dura eternamente. Abençoe nossas vidas, nos dá mais sabedoria e entendimento espiritual em nome de Jesus. Amém. Beijo no coração de todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.